Olá, alunos! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre as revoltas regenciais, que é um ponto bem importante. São várias revoltas, a gente vai trabalhar com as principais, tá? Que são as que geralmente acabam aparecendo em questões de vestibular, enfim, tá? Bom, então, basicamente são as revoltas, elas são por N motivos, mas de um modo geral, elas vão demonstrar uma série de situações da diversidade mesmo, né, do país, da pobreza, né, e de um modo geral elas têm reivindicações diferentes e elas acontecem muitas vezes pela questão dos impostos, né, a questão de, inclusive de tentar alguns, né, se colocam como uma tentativa de ruptura, de independência, enfim, as revoltas a gente vai ver que cada uma tem a sua especificidade, mas todas elas acontecem nesse vácuo de poder, né, que se deixou com a abdicação do Dom Pedro I e com a impossibilidade do Dom Pedro II assumir o poder, então, tá? Então, a primeira que a gente vai falar é a cabanagem, tá? Então, é importante porque, assim, tem algumas revoltas que acabam tendo nomes parecidos, tá? Então, a gente talvez nem trabalhe essa, porque não é das mais significativas, assim, ou das mais conhecidas, que recorrentemente a gente fala. Mas tem a revolta dos cabanos e tem a cabanagem, tá? Então são revoltas diferentes. Vou abordar a revolta da cabanagem, que ela é bem importante. Por que esse nome cabano, vocês vão ver em outras situações? Porque cabano são pessoas pobres, muitas vezes ribeirinhas, que moram em cabanas, né? Por isso cabanos, que moram em cabana, que, enfim, que vão estar né, participando dessas rebeliões neste contexto. Então, por isso que esse termo é tão comum. Mas eu vou falar da cabanagem que aconteceu, então, no Grão-Pará, na província do Grão-Pará, na região onde hoje é o Pará, parte do Maranhão, né, Amazônia, enfim, aquela região norte ali, tá? E basicamente ela durou 5 anos, tá? E ela foi muito, ela é conhecida pelo massacre, né? Que foi promovido contra essa população que se rebelou, certo? Então, basicamente, a cidade de Belém, ela acontece na cidade de Belém, que era, então, né, o coração da província do Grão-Pará, que era uma província muito abandonada, uma província, né? Então, tipo, a elite do Grão-Pará não era uma elite se for comparar com o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Enfim, basicamente tu tinha grupos de comerciantes, né? Tinha uma presença portuguesa muito forte que acabava explorando, né, bastante a população, né? Então havia o porto, que era por onde a grande parte da produção, né, das chamadas drogas do sertão, do cacau, enfim, todo esse algodão, produtos que são realizados naquela região, que eram produtos, de modo geral, não tão valorizados, né? E drogas do sertão não é drogas, tá, pessoas? Enfim, plantas medicinais, ervas, enfim, que eram utilizadas para ungüentos, medicamentos, tá? Então, deixamos isso bem claro, tá? Enfim. Bom, então, basicamente, a cabanagem, então, né, ela está vinculada exatamente a essa situação de pobreza da população, de impostos, de abandono da província, né, que, de um modo geral, se cobrava impostos e não chegava, né, ali, enfim. E aí a gente vai ter, então, né, basicamente, o estopim com a nomeação de um presidente da província que não agrada a elite local, a gente vai ter um racha nesse sentido, população indígena, população mestiça, população negra, enfim, muito pobre, ribeirinha, vão acabar aderindo ao movimento que acaba, então, ganhando expressão, né? Então, basicamente, digamos assim, ele tem um caráter popular muito importante, certo? E por isso mesmo, talvez tenha havido um massacre gigantesco, né? Então, a cabanagem, ela ganha, digamos, expressão porque ela dura tanto tempo, porque se promove uma guerra de guerrilha, basicamente, certo? Então, era uma região ainda muito inóspita, com muito matagal, enfim, então era difícil de chegar, né? Então, as tropas são enviadas para lá e é um genocídio, né? Acredita-se que em torno de 30 mil pessoas foram massacradas, foram assassinadas, em torno de 20% da população da província foi morta, e possivelmente, né, essa forma tão agressiva, digamos assim, de sufocar né, o movimento tenha sido exatamente porque eram pessoas pobres, né? A gente vai ver que depois da Revolução Farroupilha a coisa vai ser um pouco diferente, afinal de contas é a elite, né, da província, né, daqui do Rio Grande do Sul, né,
que era a província de São Pedro naquele período, que mobilizou, né? Aí, bom, a elite é conversa diferente, a gente pode dialogar, aqui não, né? Então, basicamente, essa era a perspectiva, certo? Então, a cabanagem, tem inclusive o memorial da cabanagem, né, que foi feita pelo Niemeyer em 85, muito linda, assim, em Belém, certo? Então, basicamente, eles chegaram, inclusive, a tomar o poder, né, em Belém, a proclamar uma independência, enfim, mas acabaram sendo sufocados de forma extremamente violenta, e acho que esse é o grande diferencial da cabanagem, certo? Bom, outro movimento é a chamada Sabinada, é um nome engraçado, né? Sabinada, né? Mas não porque não sabem nada, mas por causa do Sabino, que era uma das suas lideranças, tá? Era um médico que acabou sendo uma das lideranças da Sabinada, certo? Então, a Sabinada, ela ocorre em Salvador, então grande parte dessas, enfim, dessas rebeliões que eu vou falar para vocês são da região norte e nordeste, certo? Pelos mesmos temas que a gente sempre tem falado, o abandono da região, que já sofreu, né, já teve, né, o seu auge, sofreu uma queda muito grande de seus produtos, enfim, né? Então, basicamente, ela é uma revolta que tinha como perspectiva, né, basicamente uma situação, né, de dificuldade econômica da população. Então, basicamente tu tinha foi um momento em que estava acontecendo a Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, né? A Sabinada dura de 37 a 38, é só um ano, mas há um recrutamento obrigatório. Como eu falei para vocês, não havia uma ideia de nação. Então, a população da Bahia, por que eu vou ter que lutar lá para aquele lá no fim do mundo, lá no sul, sabe? Tipo assim, não se tinha uma ideia de, estamos, é um país só. Não, sabe? Não tem nada a ver com aquilo, entende? Então, esse foi o grande estopim, né? Mas havia uma série de situações aí, de impostos, de injustiças, etc. Então, basicamente, a principal liderança era um médico, tem uma série de profissionais liberais que vão estar envolvidos, né? Jornalistas, professores, intelectuais, padres, a população mais pobre, enfim, né? Então, basicamente, eles vão conseguir tomar o poder em Salvador, eles vão proclamar uma república, né, que é chamada República Baiense, mas o que é engraçado, eles vão ter hinos, vão ter bandeira, etc., bem organizados, assim. Mas é engraçado, essa revolta tinha tempo para acabar, entende? Tipo, eles disseram que eles só iam ficar no poder até Dom Pedro assumisse o trono, e enfim, então daí depois eles largavam o poder. Uma coisa muito estranha, mas tudo bem. Então vocês veem que não tinha, assim, na verdade, um grande projeto. Era mais, assim, algo tipo. Enfim, era uma revolta mesmo, algo assim, né, mais talvez intempestivo, apesar da organização um pouco mais intempestiva, né, e no fim, então, né, as tropas regenciais ocuparam, né, foram a Guarda Nacional, né, que trabalhou muito, foi criada, já saiu trabalhando enlouquecidamente, como vocês estão vendo, né. Então, basicamente, eles vão a Salvador, né? Muitas pessoas vão acabar sendo, enfim, executadas, vão ser presas, muitas vão ser exiladas, né? As principais lideranças, e assim o movimento da Sabinada também acabará sendo sufocado, certo? Então, mais curioso, de fato, da Sabinada, além de ser, assim, promovida por camadas médias, urbanas e tal, é o fato de que tinha tempo para acabar. Isso eu nunca tinha visto uma revolta que, não, olha, tal dia acabou a revolta. Por fim, a balaiada, no próximo vídeo a gente continua, aconteceu no Maranhão, de 38 a 41, tá? Então, também tinha uma situação de economia, com problemas, né? Concorrência norte-americana do algodão, o Maranhão era um produtor de algodão, os Estados Unidos era o maior produtor de algodão, né? Da época, então, população muito pobre, né? E começou, então, a reivindicar melhores condições de vida. Havia uma situação também de ruptura das elites, né? De uma crise interna das elites, muita violência contra a população. Então, né, uma das lideranças, que era o balaio, né, que fazia balaios, por isso o nome balaio, balaiada, né, uma dessas lideranças, então, acaba tendo, né, a sua filha violentada, alguém morre na prisão, um parente dele é morto na prisão, enfim, uma série de violências, digamos assim, que em determinado momento aquilo acaba tendo uma resposta da população, também de violência, que geralmente a violência gera violência, né. Então, basicamente, grande parte da população da província era muito pobre, né? Começa então a reivindicar e contestar esses privilégios, essa desigualdade social vivenciada, né? Os principais líderes foram o Vaqueiro, Raimundo Gomes, né? Também é chamado, outro era chamado também Cara Preta, enfim, né? Então, vocês podem ver balaio, ou seja, são apelidos que notam no quão popular era o movimento, certo? O negro Cosme Bento também, ou seja, teve uma articulação da população escravizada, né, e ex-escravizada
também, né, eles chegam a ocupar não São Luís, mas a Vila de Caxias, que era uma vila importante na região, certo? Era um importante centro urbano e eles tinham a intenção de tomar São Luís. Porém, né, o movimento acaba sendo derrotado, esmagado, grande parte das pessoas são mortas, fuziladas, exiladas, etc, né? E quem vai fazer, basicamente, esse processo foi o brasileiro, que talvez tenha sido o brasileiro que mais matou brasileiros, que é o patrono do exército, chamado Duque de Caxias, né? Luiz Alves de Lima e Silva, na época não era Duque de Caxias, mas porque ele derrotou esses rebeldes na Vila de Caxias, ele vai, então, receber um título de Barão de Caxias. Depois, mais tarde, que ele vai se tornar Duque de Caxias, vai aumentar o seu, vai, digamos assim, progredir, né, no nível de nobreza, digamos assim, uma nobreza contestável, para dizer o mínimo, mas tudo bem, enfim, tá? Então, basicamente, é isso aí, tá, pessoas? Essas 3 primeiras revoltas, depois a gente continua com as próximas. Até lá!